Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, suplicamos a tua direção e instrução. Já oramos e pedimos isso a ti. A tua palavra foi lida e nós mais uma vez reconhecemos a nossa incapacidade de compreender com a nossa força. E muito mais do que compreensão, nós queremos por ti, na tua graça e teu amor, sermos transformados. Ajuda-nos, ó Deus. Nós suplicamos em Cristo Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Efésios é quase que o mais importante compêndio teológico do Novo Testamento. As outras cartas, apesar da sua variedade teológica, muitas vezes têm focos específicos muito bem delimitados. Por exemplo, é evidente que a primeira carta aos Coríntios é uma carta riquíssima em teologia. Toda a Escritura o é. Mas Paulo está tratando de problemas muito sérios e graves e bem específicos da igreja de Corinto. E nós, os pregadores, aplicamos toda a instrução paulina à igreja de Corinto para a vida da igreja como um todo. Já a carta aos Efésios, ela já é bem mais ampla. Ela já tem uma sistemática bem mais completa. E nos seus 6 capítulos, a carta de Paulo aos Efésios tem uma divisão muito clara. No primeiro bloco, os 3 primeiros capítulos, nós temos ortodoxia, ou seja, aquilo que cremos, os fundamentos da fé. E no segundo bloco, de 4 a 6, aplicando tudo aquilo que ele falou no primeiro bloco, nós temos ortopraxia, ou seja, a fé em prática. Até a palavra praxia já nos ajuda. A fé em prática, a fé aplicada. Ou seja, quando nós lemos a carta aos Efésios, uma boa forma de nós resumirmos e condensarmos em uma frase só, poderia ser assim: se cremos no que cremos, vivamos o que cremos. E é por isso que é fundamental saber o que cremos. Quantas pessoas no meio cristão, tendo um amor genuíno por Cristo e tendo uma consciência bíblica a respeito da salvação correta, tem tantas práticas religiosas e conduta de vida que nos escandalizam. Porque muitas vezes conheceram e receberam do leite espiritual para a salvação em Cristo Jesus os argumentos mais fundamentais, que são revelados pelo Espírito de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E professam a fé em Jesus Cristo, creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, dependem dele somente, receberam isso pela graça, mas ainda andam assim, muitas vezes, como eu gosto de usar, claudicantes, mancos, trôpegos na vida cristã. Aqui nos 2 primeiros versículos, nós temos o estabelecimento inicial de tudo aquilo que cremos, dado a autoridade de quem nos comunica. E nessa noite, nesses 2 versículos inicialmente, antes de entrarmos e vocês leram, acompanharam a leitura do versículo 3 ao versículo 14, que é um texto muito conhecido e que ali nós já temos teologia suficiente para caminhar por anos, indo paulatinamente por todos os argumentos teológicos que Paulo usa nesses 11 versículos. Antes de entrarmos então
na profundidade teológica da revelação de Deus através da carta aos Efésios, vejamos o que ele diz a respeito da autoridade de quem fala e da palavra autoritária que é falada. Assim, na noite desse dia, nossa atenção deve ser voltada a esses dois versículos, pensando a respeito do servo de Cristo Jesus, falando ao povo de Cristo Jesus a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. O servo de Cristo Jesus falando ao povo de Cristo Jesus a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. E a primeira coisa que nós temos então é o servo de Cristo Jesus. E ele se apresenta: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Aqui, de uma forma muito rápida, nós temos vários elementos para analisar. O seu nome é Paulo, nós bem o conhecemos. Nós sabemos que um dia ele teve outro nome. O seu nome de origem era Saulo. Ainda quando perseguidor da igreja, quando confrontado pelo próprio Cristo na estrada de Jerusalém para Damasco, e depois no início da sua caminhada cristã, ainda era chamado Saulo. Não há nenhum registro bíblico que nos diz: no dia tal, estando em tal lugar, ouvindo a voz do profeta tal, estando reunido com os irmãos tais, tais e tais, decidiu então, por revelação do alto, mudar o seu nome, e a partir de então passou a ser conhecido como Paulo. Não. Lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, vemos que ele era Saulo, Saulo, e daqui a pouco eles vão trocando e pondo Paulo. Vai sendo progressivamente, até que todos nós hoje sabemos e reconhecemos e afirmamos o apóstolo Paulo. Essa mudança é muito importante para nós, porque o nome Saulo tem o significado de autoridade, príncipe, alguém de destaque. O nome já diz isso. E o nome Paulo quer dizer pequeno. É interessante que para nós o som é a mudança de uma letra, a primeira consoante. Mas o significado do nome é que é a raiz de todas as coisas. O apóstolo de Cristo Jesus se apresenta como pequeno. E a mudança de nome é algo muito importante durante toda a Escritura. Os nomes revelam o caráter. É como quando o livro do Gênesis nos fala que Adão deu nome aos animais. E na verdade ali Adão estava dando as características de cada animal através do nome. Chamar, dar nome, é uma expressão de qualificação. E é por isso que nós valorizamos tanto o nosso nome. Mesmo pessoas que têm um nome um pouco fora do comum. Quando criança, eu era muito zombado, o que o povo chama hoje de bullying, né? Na minha época não existia o nome, mas a prática, sem dúvida. E um menino que com 11 anos de idade era chamado e verbalizado por todos os professores que entravam em sala de aula e faziam a chamada lida, Ludgero, Ludgero, Ludgero. Esse menino recebia muitos apelidos e muita zombaria, principalmente que os professores normalmente erravam o nome, e o equívoco deles se tornava no meu ônus. Mas eu lembro o dia que meu pai me disse assim, que eu cheguei em casa muito bravo e reclamei com meu pai de ter me colocado este nome. Disse que queria chamar João, José, Pedro, nomes mais simples. E meu pai me disse: meu filho, eu dei esse nome a você em homenagem a seu avô. E seu avô é um homem de Deus, um homem que eu amo, que eu admiro, um homem de caráter ilibado.
o que eu quero é que você seja como seu avô. E a partir de então, mesmo aceitando as anedotas corriqueiras, eu comecei a ter um entendimento diferente a respeito do meu nome. E sempre que as pessoas me perguntam a respeito do meu nome, dizem: ah, você é Ludgero por causa do seu pai? Eu falei: não, eu sou Ludgero por causa do meu avô. E tenho grande orgulho do meu nome. O apóstolo Paulo muda o seu nome propositalmente. Ele abre a carta e, para o bom entendedor, ele diz: pequeno. Pequeno, presta atenção, Lilica, apóstolo. A primeira é pequeno, já entendeu, não entendeu? Paulo significa pequeno. E o segundo, apóstolo. Para nós, apóstolo, nós vemos na internet, na televisão, tem carro novo, o prédio da igreja é suntuoso, anda de helicóptero para baixo e para cima, e ele põe a mão e cai, e cura, e prospera. No contexto da igreja evangélica brasileira, muitos carregam sobre si, ou tomam para si indevidamente, o nome apóstolo para fazer essas coisas. Mas apóstolo quer dizer arauto. O arauto é um servo, um escravo, alguém que fala em nome de um rei. Ele não tem voz, ele não tem fala, ele não tem opinião. A sua cabeça está constantemente a prêmio. Se ele vai a um rei inimigo e fala o que o seu rei mandou, muitas vezes o rei inimigo, em ato de guerra, corta a cabeça do arauto, do apóstolo. Mas se ele vai ao rei inimigo e, com medo do rei inimigo, não fala o que o seu rei mandou, e o seu rei descobre, o seu rei corta-lhe a cabeça. Um apóstolo é alguém que não tem voz, não tem opinião, não pode falar. Ele é servo, ele é boca de quem lhe é Senhor. Então, o pequeno apóstolo se declara apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Ele só fala em sua boca as palavras de Cristo, porque Deus assim quer. E novamente, distinguindo desta visão humanista, dessa heresia de prosperidade, desse autoritarismo antibíblico que pregam os falsos pregadores e os falsos profetas, o apóstolo Paulo está falando, na verdade, não de mérito próprio. Ele estava falando da graça de Deus, por vontade de Deus. Nos versículos 3 a 14, ele fala bem sobre a expressão vontade. E ele fala algumas vezes vontade, e ele termina usando o beneplácito da sua vontade. E toda a ideia de vontade dos versículos 3 a 14 estão envoltos por Cristo. E o beneplácito da vontade de Deus é expresso pelo apóstolo Paulo, que é a manifestação de Cristo. Então a vontade de Deus para com os homens não é que Deus quer fazer exaltar homens, ou que Deus vê homens destacados e quer usá-los. Não. O apóstolo Paulo está falando uma expressão da graça, ou seja, o pequeno servo só fala da parte de Cristo, porque Deus assim escolheu e determinou. Não há mérito nele, não há nenhum atributo pessoal. Ele não é escolhido por ser um bom orador. E nós vimos isso alguns domingos atrás, quando estudamos a segunda carta aos Coríntios, que Paulo é chamado de falso apóstolo, é confrontado. Os falsos apóstolos querem dizer que Paulo é um falso apóstolo e querem desmerecer o seu apostolado, porque ele era pesado de palavras,
Ou seja, ele não tinha uma boa oratória. Deus não escolhe para si os grandes pensadores e mestres e os influenciadores deste mundo para que, usando eles, Deus possa ser mais glorificado. Como exemplo que eu dei alguns meses atrás, em outro sermão, quando eu contei a história de que ouvi uma vez de um pastor que havia alguém evangelizando Elton John, e ele dizia: já pensou se Elton John se converte, quantas pessoas vão ser alcançadas por isso? Lê do engano. O apóstolo Paulo começa a dizer a respeito do servo de Cristo Jesus, homens comuns, simples, pecadores, imperfeitos, que o Senhor os humilha, os esmaga, decaídos de príncipes desse mundo, à luz de Cristo, pequenos, e os escraviza, faz desses homens seus servos. Um servo é um escravo que não tem nome, um escravo que não tem posses, um escravo que não tem voz ou opinião, alguém que só pode viver para falar aquilo que Cristo fala e nada mais. A sua boca é aberta por Deus, na vontade de Deus, vontade graciosa, para revelar o beneplácito da vontade de Deus, Cristo Jesus. Estes são os verdadeiros servos de Deus. Todo aquele que, como o apóstolo Paulo, é humilhado para falar de Cristo somente, por vontade de Deus, estes são os ministros de Cristo nos nossos dias também. A segunda coisa que nós vemos é que o servo de Jesus Cristo falando ao povo de Jesus Cristo, ou de uma forma mais ampla, o servo de Jesus Cristo é o que fala à igreja de Jesus Cristo. Ele diz: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Existem muitos autores estudiosos do Novo Testamento, e você pode achar isso nos mais diversos comentários, até mesmo o comentário de João Calvino sobre a carta aos Efésios fala sobre isso, mostrando que muitos dos manuscritos do Novo Testamento, principalmente das cartas à igreja de Éfeso, não contém essa expressão aqui, aos santos que vivem em Éfeso, ou seja, que vivem em Éfeso. Em muitos manuscritos não tem isso. E diferentemente de outras cartas paulinas, nesta carta nós não temos Paulo citando nenhuma questão particular e peculiar da igreja local. Todas as outras nós temos. Paulo citando nomes, citando o pastor, citando um problema, chamando a correção. A carta aos Efésios, não. Não que isso diminua a carta, mas essa carta então, muito provavelmente, foi uma carta geral à igreja do primeiro século, e a grande maioria das cópias foi achada no contexto da igreja de Éfeso. Se nós olharmos então historicamente a força da igreja de Éfeso, o tamanho e o poder dessa igreja, quantas vezes ela é citada em outros textos, a autoridade apostólica sobre aquela igreja, o ministério de Timóteo, que era um discípulo do próprio apóstolo Paulo, um evangelista e ministro, que foi treinado por Paulo. Depois, a presença já do pastor e apóstolo idoso, João, que foi, e muito provavelmente, depois do seu exílio, foi liberto e idoso, foi viver e morreu no contexto da igreja de Éfeso. Então isso pode deixar claro que há uma igreja de muita influência e muitas cópias estão naquele contexto. O que Paulo está falando, sendo em Éfeso ou para qualquer igreja daqueles dias, é que ele se dirige
aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A palavra de Deus é dirigida ao mundo. Todos nós devemos pregar a toda e qualquer criatura. Nós devemos anunciar a palavra a homens de todo o mundo. E devemos investir os nossos recursos com muita ousadia e fé para enviar pastores, pregadores, missionários ao redor do globo. Mas esta palavra de Cristo Jesus, que é proclamada ao mundo, tem guarida somente no coração da igreja. Esta palavra que Deus fala aos quatro cantos é acolhida pela igreja. Santos e fiéis em Cristo Jesus. A palavra santos, ou a palavra santo ou santidade, ela tem diversas nuances nas Escrituras Sagradas. Aquele que é santo, santificado, é separado, é tirado do meio que vive para viver separadamente para a glória de Deus. O santo também é aquele que, santificado, foi justificado. Nós recebemos em nosso favor a justiça de Cristo Jesus, que nos justifica, e isso também faz parte da santificação. Os santos, também santificados, são aqueles que agora, instruídos pelo Espírito de Deus, na autoridade das Escrituras, estão vivendo num processo de santificação. E a maturidade cristã não se dá meramente de maior conhecimento das coisas de Deus, mas de maior intimidade com Deus, e de que pecados da mocidade vão sendo aplacados, e que nós vamos vivendo cada dia mais de fé e glória, mais santos, mais íntimos do Senhor. Mas a palavra santos também nos dá a ideia bíblica, neotestamentária, de glorificação. No momento em que o Senhor Jesus voltar, e que nós vivemos com Ele em glória e perfeição na Nova Jerusalém, ali seremos santos, perfeitos, sem pecado, sem nenhuma sujeira deste mundo. E o que nós também chamamos isso de glorificação. Assim, quando o apóstolo Paulo dirige-se aos santos que vivem em Éfeso, ele está falando sobre aqueles que receberam em sua vida a perfeita obra de Cristo. Foram separados, foram justificados, estão sendo discipulados e purificados através do processo de santificação e caminham para a santidade final, a glória. Mas ele diz que não somente são santos, mas são fiéis. E a fidelidade bíblica, ela é distinta da fidelidade humana. Nós, se fomos clientes de banco por muitos anos e ganhamos muitas vezes um cartão de crédito com fidelidade, ou seja, você ganha pontos e bonificações e prêmios, você se frequenta o mesmo supermercado, você tem fidelidade, né? Você vai ao Pão de Açúcar e eles perguntam se você tem lá a sigla dele, o cliente mais, e você põe lá o seu CPF e ganha pontos. Existem vários lugares assim. Os torcedores de futebol se dizem fiéis, e muitos frequentadores de restaurante falam que são fiéis, mas toda essa expressão de fidelidade nós atribuímos a homens. A fidelidade bíblica, ela tem a ver com a fé, e a fé nos é outorgada pela graça. Paulo afirma isso no capítulo 2 dessa carta, que é também o Evangelho, que nos diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé que nós temos é que nos faz fiéis. A fé que nos foi outorgada pela graça, e muito mais
do que o tamanho da nossa fé, mas é o alvo da nossa fé. A fé em Cristo Jesus. A fidelidade da igreja está no depositar o total da sua fé, da sua esperança, da sua vida em Cristo somente. E não somos fiéis porque somos os melhores crentes do mundo. Somos fiéis porque dependemos de Cristo e de Cristo somente. Esta é a igreja a quem o apóstolo fala. O servo de Cristo Jesus falando à igreja de Cristo Jesus. Por último, há de se compreender aquilo que é dito. E o apóstolo Paulo então se dirige à igreja dizendo: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O servo de Cristo Jesus fala à igreja de Cristo Jesus, proclamando o evangelho de Cristo Jesus. Graça e paz. Quando você diz a um irmão crente, não transforme essas palavras preciosas em um chavão. Graça e paz, igreja. E a igreja responde amém. Diga sim, graça e paz para os seus irmãos, mas diga no entendimento do que elas são, a essência do evangelho. A palavra graça é favor imerecido, é receber de Deus o que nós não merecemos. Graça é o meio pelo qual o Senhor nos salvou, é o ato do Senhor em nos dar o seu Filho. A maior dádiva que a igreja de Cristo recebe como manifestação da graça de Deus é Cristo. A graça de Deus se revela de forma plena e perfeita na cruz do Calvário e é aplicada às nossas vidas à medida que cada um de nós recebe uma centelha do seu Espírito e passa a crer no Evangelho. Em segundo lugar, paz. A paz que o mundo não pode nos dar, a paz que Cristo veio nos trazer, a paz que Ele também conquistou aí no mesmo lugar, na cruz, a paz entre nós e Deus, o fim da guerra, o fim da rebelião, a paz de não estarmos mais em inimizade contra aquele que pode nos destruir, nos fazer pó com um breve pensamento. O Senhor que destrói o planeta, se assim for a sua vontade. O Senhor que fez grande catástrofe ao manifestar o seu poder e a sua ira no dilúvio. O Senhor que criou os vulcões, ou como, por exemplo, no texto de Jó que nós lemos nessa manhã, o Senhor que cuida, e adestra os dinossauros e os dragões. Nós estávamos, por natureza, em rebeldia contra Ele. Nós estávamos, desde o ventre de nossa mãe, condenados pela sua ira. Nós nascemos para sermos exterminados por Ele, não fosse a sua graça em Cristo Jesus que nos outorga paz. Então a paz de espírito que nós carregamos é a certeza que não estamos mais em deliberado conflito contra o nosso Criador, muito pelo contrário, que fomos acolhidos no seu amor, recebidos como seus filhos, que em Cristo Jesus nos foram outorgadas todas as bênçãos espirituais, a certeza de que o Senhor Jesus, que morreu em nosso lugar, voltará em breve e que nós, pela graça, viveremos plenamente, eternamente com Ele. Essa é a nossa paz.
Assim, meus irmãos, nós temos essa tríade apontada aqui pelo apóstolo Paulo, que o servo de Cristo Jesus fala à igreja de Cristo Jesus a respeito do evangelho de Cristo Jesus. E nessa noite, o que nós buscamos? A primeira coisa é que esse texto nos é muito útil, 2 pequenos versículos, para que possamos continuamente saber distinguir entre o verdadeiro e o falso evangelho, entre a verdadeira e a falsa igreja, entre os verdadeiros e os falsos profetas. Nós estamos cercados por todos os lados. Ontem estava terminando de assistir uma aula, e aí então, quando você termina de assistir a aula, vem a sugestão dos vídeos ali no YouTube, né? Então eu acabei de assistir uma aula do pastor R.C. Sproul e anotei tal, e me deleitei naquilo, e aí vem então uma sugestão embaixo de alguém explicando as heresias e os falsos ensinos dos presbiterianos, e eles dizendo: os presbiterianos têm culto frio, os presbiterianos não permitem a manifestação do Espírito, os presbiterianos usam pouca água para o batismo, e pior, batizam crianças. E aí por aí vai. Os presbiterianos pregam a predestinação. E aí eu fui vendo aquilo ali, eu falei assim, eu parei, desliguei 3 minutos daquele vídeo. O vídeo tinha uns 10 minutos, 3 minutos me foram mais do que suficientes para quase me fazer esquecer a aula de 1 hora do pastor R.C. Sproul e ficar com muita raiva. Meus irmãos, mas nós precisamos ter muita sabedoria para que não creiamos que a verdadeira igreja é a presbiteriana. E para não sermos tomados por armadilhas de, estando em qualquer outro lugar do planeta, entrarmos em uma igreja presbiteriana e, por ser presbiteriana, bom, aqui nós temos uma boa igreja. A igreja presbiteriana dos Estados Unidos, nos Estados Unidos existem muitas denominações presbiterianas, muitas, muito mais do que aqui no Brasil, mas uma das maiores e mais importantes é a PCUSA, a igreja que nega a inerrância das Escrituras, que aceita o casamento LGBT, que ordena homossexuais como seus ministros. E recentemente uma pastora dessa igreja, um vídeo que circula entre nós os pastores, pregando que estava irada contra Deus, revoltada contra Deus, porque Deus havia mentido para a igreja. Essas são algumas das mais simples e evidentes heresias que estão na igreja presbiteriana dos Estados Unidos. A igreja presbiteriana dos Estados Unidos hoje, essa denominação específica, PCUSA, é sinagoga de Satanás. Indo a Portugal, você tem uma pequena denominação presbiteriana, mas ali na verdade são 2 denominações. E a mais antiga delas, a igreja evangélica presbiteriana, é uma igreja liberal. E eles também ordenam mulheres, homossexuais e por aí vai. E eles afirmam de púlpito que o livro do Gênesis é um conto, é uma fábula, e que a Escritura na verdade não é a palavra de Deus, mas contém algumas experiências humanas. E muitas vezes alguns nossos irmãos saem do Brasil e chegam em Portugal. E nós tivemos a experiência, eu e Ju principalmente, que 2 irmãs da nossa igreja lá em Belo Horizonte foram para Portugal, chegaram na cidade de Setúbal,
encontraram uma igreja presbiteriana e falaram: que coisa boa, eu sou presbiteriana, estou na igreja presbiteriana. E nessa igreja, a pastora da igreja era casada com outra mulher, e o plantador dessa igreja, um pastor português, um inimigo da fé, que eu conheci pessoalmente, negava as escrituras e disse assim para meu pai: vocês brasileiros ainda estão ultrapassados, ainda creem nas coisas que a igreja verdadeira já não crê mais. Inerrância, suficiência, sacrifício vicário, justificação pela fé. Eles não creem mais nada disso e dizem que nós somos os ultrapassados. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque não é simples identificar quem são os verdadeiros ou os falsos profetas. Identificar quem são, onde estão as verdadeiras ou a verdadeira e as falsas igrejas. E reconhecer qual é o verdadeiro ou o falso evangelho. Então é necessário, à luz daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, entender que essas três coisas precisam andar juntas sempre. Verdadeiros pastores pregam a verdadeiras igrejas, ou a verdadeira igreja, que é uma só e está espalhada pela face da terra. Verdadeiros pastores pregam o verdadeiro evangelho, a verdadeira igreja. Quer testar se esse pastor é verdadeiro? Veja, ele prega o verdadeiro evangelho, ele crê na suficiência das escrituras, ele anuncia a Cristo pela graça. Quer saber se a igreja é verdadeira? Ela ouve o verdadeiro evangelho pregado por um verdadeiro pregador, pastor? Ou essa igreja, ao ouvir um verdadeiro pastor, no pregando o verdadeiro evangelho, rejeita? O chama de ultrapassado. E assim, meus irmãos, um argumento é instrumento para teste ao outro. Isso é fundamental. Fundamental. Mas acima de tudo está Cristo. Prestem bem atenção. A verdadeira igreja está em Cristo. Se uma igreja local se afasta da verdade de Cristo, a igreja se torna falsa, não Cristo. O verdadeiro pastor, profeta, ministro é aquele que está em Cristo. Se um homem se afasta de Cristo, ele se torna falso, não Cristo. O verdadeiro evangelho é aquele que é a respeito de Cristo. Mas se pastores começam a pregar aquilo que não é pela graça, não a paz que o mundo não pode dar, não as virtudes de Cristo, não a justiça de Cristo, não a esperança em Cristo, não Cristo em vós, a esperança da glória, este evangelho se torna falso, mas não o de Cristo. Atentem, meus irmãos, o mundo em que vivemos, assim como nos dias do apóstolo Paulo, há uma grande luta para saber se aquela igreja, se aquele apóstolo, se aquele profeta, se aquele ministro, se aquela palavra pregada é verdade ou não. O nosso filtro é Cristo. Lembre-se do que Cristo disse nos seus dias: examinai as Escrituras, elas falam a respeito de mim. Ou como o evangelista diz do testemunho da estrada de Emaús, que diz que caminhando por todo o Antigo Testamento, ele falou sobre o evangelho de Cristo Jesus. Ou como fez Felipe com o eunuco, que a partir do texto de Isaías, expondo toda a Escritura, pregou o mistério de Cristo. Ou como o apóstolo Paulo, se dirigindo a Timóteo, faz a afirmação categórica:
toda a Escritura é inspirada por Deus. As Escrituras Sagradas são o único testemunho fidedigno a respeito de Cristo Jesus. E elas estão acima da igreja. Essa é a grande ruptura da igreja de Cristo com o catolicismo romano. Falsa fé, falso evangelho. Porque no catolicismo romano, eles querem afirmar que a igreja, isso falando a respeito do clero, dos líderes religiosos da igreja, podem julgar entre a tradição e as escrituras. E eles afirmam, o que é uma mentira de Satanás, que põe a tradição e as escrituras em pé de igualdade. Mas é mentira. Primeira autoridade são os concílios, o Papa, os ditos e os dogmas de homens. Segunda autoridade, a tradição histórica. E qual é a terceira? Nenhuma. Porque quando eu submeto as escrituras, primeiro à decisão de homens, depois à tradição humana, eu estou destruindo as escrituras. Então não tem pé de igualdade. Eles negam a escritura. Quando nós afirmamos só na escritura, nós estamos dizendo que servos de Cristo Jesus só podem falar a igreja de Cristo Jesus se como escravos, arautos, submissos, proclamam a palavra de Cristo Jesus e ela somente. Assim, meus irmãos, os ministros da igreja devem andar com uma espada ao pescoço. Se pregam o que Cristo lhes ordenou, vivem. Se não, morrem. Eu estou usando uma ilustração, uma figura de linguagem. Eu não estou sendo literal. Mas simples assim. Se o pastor dessa igreja pregar as escrituras, sigam. Se ele não pregar, deixe-o o mais rápido possível. A nossa vida depende disso. Há muitas pessoas vivendo em falsas igrejas, enfrentando falsos mestres e falsos ensinos e dizendo: mas eu estou aqui para apoiar, eu lutar até o fim, eu tenho compromisso. Se Cristo é deixado de lado, deixe você também essa igreja de lado. Se Cristo é abandonado, fuja. Zele pela sua vida, pela sua saúde espiritual, pela sua família. Corra em direção a uma igreja verdadeira, a qual está em Cristo. Seus ministros são escravos de Cristo e no seu seio é pregado o Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar e que nós sejamos fortalecidos em Cristo e nele somente.